sou o Fábio Koala, trabalho praticamente com quadrinhos, faço ilustração também, mas a maior parte do meu trabalho é voltado aos quadrinhos. De 4 anos para cá, eu montei um estúdio em casa e só faço quadrinhos. Acho que todo mundo começa, quando é criança, desenha bastante, né? Gosta de desenhar e toda criança desenha, né? Só que alguns param de desenhar, se dedicam a outras coisas e outros continuam desenhando. Eu fui um desses que continuou desenhando, então eu sempre desenhei bem, assim, então sempre teve o apoio, o elogio de professores e tudo mais. E eu fiz várias outras coisas, porque eu tinha um sonho de ser bombeiro, então eu fui bombeiro durante uma época da minha vida, fui durante 5 anos, mas sempre desenhando. Me formei em publicidade, sempre rondando ali a área de desenho. Aí trabalhei em jornal, ainda novo, com 15 anos, trabalhei no jornal fazendo tirinhas. E depois que eu saí do bombeiro, eu comecei a trabalhar com publicidade, né, aquela paixão voltou de querer voltar a fazer tirinha, então eu voltei a fazer tirinha para um jornal. Aí com esse boom de redes sociais, internet e tudo mais, eu comecei a colocar na internet as tirinhas. Na época era um fotolog normal, assim, né? Não existia Facebook na época. E começou vários acessos, as tirinhas começaram a viajar pelo mundo, aí começaram a vir propostas, né, relacionadas a isso. Aí eu abandonei a publicidade e me voltei só para a área do quadrinho, que realmente sempre foi minha paixão. Como todas as crianças, eu acho que eu aprendi desenhando, desenhar copiando Turma da Mônica, Disney. Aí eu, né, ficando mais velho, eu já comecei a olhar para outros tipos de traços, outro tipo de humor. Aí conheci Laerte, Angeli, Glauco, um dos meus, acho que talvez o meu favorito, não sei, que é o Fernando Gonzalez. Enfim, isso aí tudo vai moldando o seu traço. E até você desenvolver um traço próprio, né? Eu nunca fui muito de super-heróis, eu até leio uma coisa ou outra, mas eu sempre tive uma pegada mais de cartoon mesmo, né? E até as minhas, né, histórias sérias, ou que tem uma pegada mais séria assim, elas têm um traço mais cartunesco. Trabalhar com arte assim, né? Você acaba bebendo um pouquinho de cada fonte, assim, até para se inspirar e para sair um pouco só dos quadrinhos, né? Quando você quer espairecer, quando você quer colocar as ideias no lugar, você vai lá e ouve uma música, assiste uma série, videogame também. Tudo isso é uma influência. Minhas histórias, muitas delas, principalmente as maiores, assim, elas têm uma pegada mais emocional, que fala mais de problemas reais, e grande parte disso veio do bombeiro. Inclusive, minha primeira graphic novel, né, que foi o Monstro, ele se passa durante uma ocorrência de bombeiro, tem toda uma história relacionada realmente a isso. Das histórias principais, assim, não coloco palavrão, não coloco sexo explícito, uma coisa minha. Na verdade, começou porque o meu site, quando eu comecei a fazer o Mentirinhas, quando eu criei, ele tinha uma pegada até um pouco mais infantil. Irmã pequena e tudo mais, então eu tinha essa coisa, pô, se ela vê. E, de repente, eu vi que não precisava. Você podia fazer o humor, crítica social, tudo, não precisava do palavrão. Às vezes eu faço coisa relacionada à política do país, mas às vezes eu não estou nessa pegada, então eu faço humor mais nonsense, que até para desligar um pouco, às vezes está acontecendo tanta coisa ruim que tu fala, não vou falar sobre isso, deixa eu falar sobre uma outra coisa. Quando tem alguma coisa assim, eu anoto, mas normalmente é suor mesmo, é trabalho. Você está sentado num canto, ou às vezes deitado assim, pensando, que vagabundo, tá fazendo. Não, tá lá pensando em alguma coisa e procurando. Às vezes eu faço assim, vou pegar um tema polícia, vamos lá. Vamos falar sobre polícia. Eu começo a pensar em várias situações que podem, se for humor assim, mais pro lado engraçado, que pode ser relacionado a isso. E começo a rabiscar no papel. Rabiscos que só eu entendo. E vou rabiscando mais ou menos a ideia. Depois de estruturar, de ter a ideia propriamente dita, aí eu faço um esboço, assim, um RAF com a história melhor, estruturando o personagem, as falas, tudo mais. E aí depois disso, eu vou pro papel. Eu sou meio old school, assim, eu não faço direto no computador, então eu gosto de lápis, nanquim. Aí só depois disso que eu passo pro computador e aí coloco cor, o texto direitinho, com uma fonte mais bonitinha e tal.
Mas normalmente é muita relação. Às vezes a tirinha não sai, como eu faço tirinha diário, quem produz tirinha assim para jornal ou outro veículo, sabe que é difícil, porque você tem que entregar. No meu caso, o site é meu, eu poderia não entregar simplesmente, né? Mas assim, eu já estou muitos anos publicando diariamente e eu já me habituei a isso. Não me apego muito a uma fórmula. O primeiro livro do Monstro, que foi o que, digamos, fez mais sucesso, ganhou o prêmio, ele é completamente diferente do livro seguinte que eu fiz, porque eu fui naquela coisa, o que eu tô com vontade de fazer? Eu tinha 3 histórias mais ou menos, e aí eu segui aquela que eu tava mais no meu clima, digamos assim. Eu queria uma coisa mais de aventura, tal, que era bem diferente, uma coisa mais fantasia. Eu gosto bastante do tema de fantasia. E aí eu fui lá e segui essa minha vontade e fiz o Monstro, Filhos de Quiron, né? Pelo nome você já vê que é uma coisa mais teoricamente mágica, assim, fantástica. Logo em seguida, por causa dos leitores, esse negócio de pedir, mas eu leio para os meus filhos, eles gostam, tal, mas o livro realmente não é para as crianças menores, né? Não é infantil e tal. E aí eu fiz um livro do Monstro especialmente para os filhos, digamos assim, dos leitores. Também saiu pela editora. E já o Roro já é uma coisa completamente diferente, que é um projeto novo. Ele é um ornitorrinco samurai, então você imagina que é uma coisa, né, muito mais viajada, regado de filosofia, de pensamento, assim, o livro. É bem mais voltado para o humor do que os livros do Monstro, assim. Apesar de ter alguma coisinha de talvez os mais emotivos chorem em algum momento. Mas assim, é cheio também de personagens, todos são animais, né, na história. Mas eu brinco um pouco com religião, com sexualidade, enfim, eu falo com muitas outras coisas que de repente no Monstro não tinha oportunidade de falar, e nesse aí eu estava mais livre para brincar com alguns temas, assim. Bom, o Monstro, ele é um bichinho de pelúcia, exatamente esse bichinho de pelúcia, e ele ganha vida conforme a pessoa está passando por um problema. Então ele chega na vida da pessoa, a pessoa está com um problema muito sério, parece o bichinho de pelúcia, e aí dependendo do estado emocional daquela pessoa, às vezes ele é um pouco mais rígido, às vezes ele é mais brincalhão. A maioria das histórias, assim, não são todas, são com crianças, envolvendo crianças ou adolescentes com o personagem. Mas eu também tenho algumas histórias assim um pouco mais pesadas, até que tem um monstro na vida de alguns adultos. Tenho já acho que 3 livros principais só com ele, e tem outros livros que tem algumas histórias dele. E lógico, tem a pelúcia, que todo mundo gosta, porque quem conhece o monstro, ele tem toda uma simbologia de proteção, que aí também varia da crença de cada um, se é uma coisa mais psicológica, uma coisa mais espiritual, aí ele é bem eclético. O primeiro livro do Monstro, que esse foi financiado pelo Catarse, essa já é a versão da editora, mas exatamente essa história saiu por crowdfunding. E temos o Filhos de Quiron, que saiu direto pela editora, que é o segundo livro, e o Hora de Dormir, que é meu primeiro trabalho infantil, que é um livrinho para os pequeninos. Eu não sou nenhum garotinho, então eu vivi muito a parte de produzir fanzine, então você pegar e desenhar e tirar xerox e às vezes ter que colar uma coisa ou outra no texto, e aí daquela xerox você montar um livrinho e tal, aí você conseguia fazer 10 daquele, dava para 10 pessoas, e ficava na maior alegria, 10 pessoas tal. Na minha época eu nem vendia, né? E era a sua produção. Com o passar dos anos, principalmente com a parte da internet, você tem essa coisa de você não necessitar de nada disso, você poder até desenhar direto no computador, e de lá você ter um número de pessoas, um número como se diz, de acesso ao público muito melhor que eu tinha, né, com fanzine, você produzindo. Então, aqueles 10 passaram para 1000. Aí você produzir, de repente,
uma pessoa ia lá, comentava, aí outra gostava, vi seu trabalho em tal lugar, e aquilo vai crescendo aos poucos. E assim, eu já desenho há, acho que 6 anos que eu tenho o site. Fez 6 anos agora. Então, o pessoal às vezes começa, tem essa facilidade e já quer... não, pô, mas eu já vou ter tantas mil pessoas. E assim, a tirinha na internet em si, o quadrinho na internet em si, ela não te dá um dinheiro direto. Você tem um site, ele não te dá absolutamente nada, só te dá prejuízo. Porque você tem que pagar host, tem que pagar um monte de coisa. Então, o público, tudo aquilo que vai rodar o site, que vai estar em torno do site, que vai começar a te, né, dar alguma coisa. Até os contratos de uma empresa ou outra que se interesse pelo seu traço, mas em si o site é dedicação, é amor, é você fazer. Então eu fiquei 1 ano fazendo o site sem... Não trazia nada de retorno, assim, que eu me lembre, não tinha ganho algum. Aí depois começaram a vir pessoas pedindo, né, empresas pedindo, fazer uma tirinha com personagem X, eu quero que crie alguma coisa. E aí começa a pessoas gostarem dos seus personagens e pedirem produtos relacionados. Você acaba fazendo muitos amigos, muitos contatos por causa da internet. Uma coisa vai ligando a outra. E assim, viver, no geral, para todo mundo, quadrinhos no Brasil é uma coisa muito difícil. Você falar que você vive só daquilo, não, eu só faço aquilo, só desenho o meu quadrinho e só quero fazer isso na minha casa, é complicado. Então, normalmente, quem trabalha com quadrinho hoje tem várias fontes. Então, aí você tem uma parte de contrato, de coisas que você pega, você tem os produtos que você vende, você tem os próprios quadrinhos que você produz e vende nos eventos. Então, são várias torneirinhas para você fazer alguma coisa por amor, porque a maioria do pessoal que trabalha, assim, acho que o geral, né, os 90% de quem trabalha com arte é loucura, assim, é uma coisa meio que... hoje eu vou desistir. Não vou. Vou desistir, não vou. É uma quantidade muito pequena, assim, do geral que consegue realmente viver e se dar bem com isso, no geral, para todo mundo, né?